Sejam bem-vindos a mais um mini curso, né? Mais uma aula do mini curso de neolinguagem. Na aula de hoje vamos falar sobre o modelo APF. Vamos colocar aqui, aula 5. O modelo APF. Essa aula vai ser exclusivamente para falar um pouco melhor sobre o que é esse APF, né? Vocês devem ter percebido que eu falei um pouco, comentei um pouco nas últimas aulas, mas então nessa aula vamos ver especificamente sobre como que funciona esse sistema e o quão importante e eficaz ele é. Isso aí, então vamos lá. Primeiramente, o que significa APF, né? Porque pode ter gente que ainda não sabe. Vamos lá. APF é uma abreviação para artigo, pronome, prenome, agora, Léo. As minhas autocríticas. E flexão, pode ser. Artigo, pronome e flexão, que foram os 3 elementos que a gente viu nas 3 primeiras aulas. Né? A gente viu pronome na primeira, flexão na segunda e artigo na terceira. Isso. E daí, do que consiste basicamente um modelo APF? É um modelo de expressão de linguagem pessoal. Isso significa que que a pessoa vai apresentar o seu conjunto. Não, desculpa. Antes de falar disso, vamos falar sobre conjunto de linguagem. Isso é. Que daí já. O que é o conjunto de linguagem? Conjunto de linguagem. O que é isso? O que é esse conjunto de linguagem? Conjunto de palavras, né? Ou seja, uma coleção de palavras. Palavras utilizado, né, o conjunto para expressar a identidade linguística, de alguém. Notem que eu estou falando de identidade linguística, não estou nem falando de identidade de gênero. Isso porque, pelo menos, eu considero identidade linguística como separada de identidade de gênero. A identidade linguística nada mais é como que a pessoa utiliza a linguagem para se referir a si dentro da língua, né? Na língua portuguesa, necessariamente as identidades linguísticas das pessoas vão ser necessariamente diferentes, porque existem diferentes elementos que são a mesma coisa, em teoria são a mesma coisa, só que pertencem a gêneros gramaticais diferentes. Então, cada pessoa possui necessariamente uma identidade linguística que faz ela ter ou não, né, aceitar ou não determinadas palavras para se referir a ela. Agora vamos para exemplos sobre o que seria um conjunto de linguagem. Por exemplo, o mais comum é a gente ver alguém expressando, por exemplo, dizendo que em vez de falar, meu conjunto de linguagem, o meu tratamento pessoal, é a pessoa falar isso aqui, falar os meus pronomes. Os meus pronomes são, por exemplo, um exemplo aqui. Vamos colocar aqui um exemplo. Pronomes são ela, dela, por exemplo. E falar isso. Basicamente como se os únicos elementos linguísticos que se referissem a gênero e identidade linguística fossem pronomes. Mas já vimos, né, que isso não é verdade. As 4 primeiras aulas do curso desmentem que não é apenas pronomes que determinam a identidade linguística de alguém. Então, por mais que não seja a forma mais eficaz, ela dela continua sendo um conjunto de linguagem. Isso é um conjunto de linguagem,
Não há dúvidas. Um conjunto de linguagem, porque essa pessoa vai usar as palavras ela e dela para se referir a ela, por exemplo. Necessariamente. Então, isso é, né, por mais que não seja tão eficaz, continua sendo um conjunto de linguagem. E é uma das formas mais comuns de expressar conjunto de linguagem, conhecida e adotada por mim e algumas outras pessoas como o modelo pronome, mais a contração de mais pronome. É o modelo de pronome de pronome, né? E vocês conseguem perceber que só pelo nome, né? Então, assim, em vez de ser o APF, em vez de estar no modelo APF, né? Isso está no modelo pronome de pronome, que é um modelo, é um conjunto de linguagem, mas está num modelo diferente. Está num modelo diferente de APF. É no modelo pronome mais contração de mais pronome, né? Pronome barra contração de mais pronome. Vocês conseguem perceber que só pelo nome desse modelo já é meio. Já entrega por que não é tão eficaz assim? Vocês conseguem perceber? Aqui eu tenho o elemento pronome. E aqui no próximo eu apenas coloco uma contração que consiste de uma preposição com o pronome, com o próprio pronome, que é o elemento que aparece no começo. Então, o modelo, o conjunto de linguagem expresso em pronome de pronome, torna-se completamente redundante. Por mais que esclareça o tratamento pessoal para muita gente, não deixa de ser redundante. Não deixa de ser redundante. Tanto que tem uma página de After que a El fala que isso provavelmente foi uma tradução mal feita de she, her. Porque se você vê esse elemento linguístico, she, her, né, é um pronome oblíquo, né, é um pronome, continua sendo um pronome, né, mas também é pronome possessivo, né? Pronome possessivo. E daí meio que traduzir esse possessivo para dela. Só que dela, tipo, não é mais não é só um pronome, é uma contração com um pronome que já tá bem aqui. Então no português é meio redundante, embora no inglês não seja. Porque no inglês é exatamente isso, vai ter essas palavras. Então é importante falar she, her, porque her é uma palavra diferente, você tá usando um tratamento diferente. Só que ela, dela, você basicamente está repetindo um elemento que você já falou. Então acaba sendo redundante. E também não é muito eficaz, até porque vimos outras. Vamos colocar aqui. Elementos, tá? Elementos como. A gente viu nas duas primeiras aulas. Elementos como né, artigo, né, que vimos o artigo definido, artigo def, e flexão são é, perdão, não são, né, não estão explícitos, né, não há uma explícitos no modelo, pronome PR barra D mais PR. Só para não ficar escrevendo, né? Pronome de pronome. Ah, ficou muito feio isso aqui. Eu vou escrever de uma vez. Ah, pronome de mais pronome. Notem, né? Há uma ausência aqui. Porque assim, tá, ela dela dá meio que pra, entre aspas, adivinhar que vai ser, tipo, adivinhar é bem entre aspas, tá, gente? Porque tem gente que realmente não usa, né? Que é diferente, mas que adivinhar que vai ser o artigo def vai ser A e a flexão vai ser A, né? Mas não necessariamente vai ser para todo, vai ser meio que intuitivo, entre aspas, para todos os conjuntos, né? Um exemplo disso. Por exemplo, o que aconteceria se alguém falasse que o seu tratamento pessoal é elu-delu? Você saberia dizer, você falaria o que para elu? Você falaria, hum, você perguntaria o quê? Muito cansar? E o que você colocaria no final? Você colocaria
seguindo a lógica, porque que termina com U, né? Você colocaria U, muito cansado. Falando isso, você poderia correr o risco de mal denominar alguém que se sente mal denominado com um som de U no final, né? Porque isso parece exatamente com o som do O, por exemplo. Então, vocês percebem como que não tá tão claro por que o modelo pronome de pronome não é tão explícito assim. Você poderia assumir que é cansade com E, porque mas por que você faria isso? Porque é o, entre aspas, neutro? Vocês entendem que não tem meio que um porquê pra gente usar apenas pronome de pronome? E se for uma pessoa que não se importa com a flexão, você poderia estar falando cansada também. Ou falando cansadel, tipo, e aí, como é que você faz? Né? Então, e se fosse, em vez de elu que meio que o E é intuitivo, porque é o neutro, universal, bem entre aspas, bem bastante aspas. E se tivesse aqui, então, tá? Se você sabe dizer, então, se tivesse iludi-lo aqui, se fosse iludi-lo, você falaria o quê? Muito o quê? Olhando ali que a única vogal que tem no final ali é o, né? Então você falaria o quê? Você falaria cansado? Mas a primeira vogal é I, então você poderia falar cansadi? Muito cansadi? E aí, como é que tu faz? Então, exatamente por causa disso, por causa de usuários também de neopronomes que não são, entre aspas, intuitivos, tá? Bem entre aspas. Bem entre aspas mesmo, porque eu não quero significar isso, não acho que não sejam intuitivos. Mas no sentido de não serem convencionais, né? Então vamos mudar essa palavra aqui, porque pode ser. Vamos mudar para convencionais, entre aspas. Não dá pra gente se restringir a apenas um modelo que pega uma palavra e repete ela, né, gente? Né? Pode até funcionar para algumas pessoas, mas, tipo, muitos, muitos inconformistas de linguagem não vão estar. Não vão se beneficiar de um modelo que apenas usa um único elemento, sendo que a nossa língua portuguesa tem bem mais elementos, né? Tanto que o modelo de conjunto de linguagem inglês também não é só pronomes. Se popularizou pronomes porque a maioria dos elementos são pronomes. Mas, por exemplo, no conjunto normativo she, her, em inglês, o conjunto completo não é só she, her. She, her é o começo. Tem her de novo, depois tem hers e depois tem herself. E nem tudo aqui é pronome. Nem tudo. Nem tudo aqui é pronome. Isso aqui não é um pronome. Isso aqui é um adjetivo. Ah, não, desculpa. Aqui eu tô pegando aqui. Isso aqui é um substantivo. Não, é um substantivo ou um adjetivo? The car is hers. É um adjetivo mesmo. Eu não sei o que é, gente, mas não é um pronome. Tenho quase certeza que isso aqui não é um pronome. E só que colocaram meio que nos pronomes, né? Mas isso aqui é um exemplo de conjunto de linguagem em inglês. E o meu conjunto de linguagem, o que eu uso, é fi, here, here, de novo, here's, herself. É meio que uma jogadinha com o conjunto, esse primeiro conjunto, né? Então, vocês percebem que até no inglês, o que foi o que popularizou o pronomes, né? O pronomes não é todo pronome, é um conjunto de linguagem. Então a gente não pode, não, a gente já passou bem longe do dia de a gente falar que tudo pronome, né, gente? Então por isso essa é a motivação principal para usar APF. E como que usa APF? Tem várias maneiras. Vamos fazer o caso 1, o básico, que é um elemento básico. O que é um conjunto no modelo APF? Eu vou ter 3 elementos. Eu vou ter. Uma pessoa vai poder expressar seu tratamento com 3 elementos. Que são exatamente. Aqui ela vai colocar o A, aqui ela vai colocar o P e aqui ela vai colocar o F. APF é justamente para você lembrar o que é o que. Então A é de artigo, né? P é de pronome e F é de flexão. Você vai lembrar usando o próprio nome do conjunto, né? O próprio nome do modelo. E daí ela vai colocar aqui os elementos. Mas assim,
Gente, nem todo mundo usa apenas um pronome, né? Não, vamos dar um exemplo aqui antes de eu. Eu tô querendo ir demais. Vamos lá, vamos dar um exemplo de pronome aqui. Se é, por exemplo, se ela usa o artigo li e o pronome ele e a flexão y. Isso aqui é um conjunto de linguagem no modelo APF. A gente já foi vendo. E daí como que você se refere a essa pessoa? Como você pode estar se referindo à pessoa? Eu vi, por exemplo, eu vi. Daí eu vou usar o pronome dele, que é ele. Eu vi ele ontem. Eu vi ele ontem. Ele, ele estava, ele estava boniti. Estava boniti. Eu vou usar boniti, eu vou usar flexão daí. Notem que daí não vou usar li aqui, não vou usar bonitli, porque li é o artigo, então eu vou usar a flexão de li, que é y, boniti. Ou bonite, depende da. Tem gente que pronuncia como oxítona, tem gente que não, né? Mas eu vou estar usando oxítona, fingindo que o y aplica a mesma regra do i. Ele estava boniti. Eu é, né? E devo falar que ele é li, né? Para usar o artigo, devo usar o artigo dele. Né? Em vez de falar que em vez de falar que é o primeiro, ou a primeiro, ou e primeiro, eu vou usar li primeiro. L primeiro da fila, né? Daí notem que primeiro também tem a flexão, né? Primeiri. Primeiri, no caso, né? L primeiri da fila, né? Então, estou usando aqui os três elementos, né? Vamos fazer aqui a cor aqui, só para destacar onde que tá cada aqui. O artigo aqui, né? Artigo, pronome e flexão. Artigo, pronome e flexão. Onde é que está o artigo aqui? Apareceu apenas aqui. Onde é que está o pronome aqui? Apareceu aqui também. E onde é que apareceu a flexão aqui? Apareceu aqui e aqui também. Notem como é diverso, né? Você tem que ter essa noção aí das três, né? Três principais elementos. Isso não quer dizer que vão ser os únicos elementos que a pessoa usa como identidade gramatical, né? Porque tem outras coisas, né? Como vimos na quarta aula, tem as contrações, né? Contrações que podem ser diferentes. Por exemplo, como é que você falaria para essa pessoa deli? Como é que eu faria essa contração, né? Será que é dli? Não sei, tem que perguntar. Tem que perguntar para ele, né? Será que é com final de palavra mesmo de, né? Então tem elementos, tem também, a gente vai ver em outras aulas também tem o possessivo. Será que é mini? Será que possessivo é mi? Não tem como saber. Tem muitas outras coisas, tem também até demonstrativos, né? É como é efi, como é que é? Como é que eu falo? Efi, como é que eu falo? Não tem como saber. Então, o APF também tem suas limitações. Por isso tem gente também que usa coisas mais estendidas que APF. Tem gente que usa A, P, daí vai ser P de novo, F, para possessivos, né? Artigo, pronome possessivos e final, o A, P, D, P, F. Artigos, pronomes demonstrativos, possessivos e final. Mas o APF é meio que o que está no momento que eu percebi que tá meio sendo mais adotado, assim. Mas não é só isso, né? Tem gente que vai desejar usar mais de um pronome, mais de um elemento. Como é que a gente faz? Daí tem outras coisas. Por exemplo, daí tem os elementos, vamos escrever aqui. Tem os elementos que podem ser rotativos. É, né? Tipo, sabe? Uma pessoa que prefere que rotacione mesmo quando você vai falar sobre ela, né? Que daí vai expressar assim, por exemplo, um exemplo de rotativo. Vai colocar. Ela prefere o artigo o mesmo,
Só que R vai rotacionar os pronomes, qualquer pronome, e vai rotacionar a flexão também. Daí aqui, R é o elemento rotativo. Eu não expliquei antes, mas elemento basicamente é uma das três coisas que estão no conjunto de linguagem. Elemento rotativo. Só que também, além de falar que... Então, sempre que tiver um R, tá? Só finalizando. Sempre que tiver um R em uma das três barras, quer dizer que é rotativo. Qualquer um rotativo. Mas a pessoa também pode sinalizar alguma preferência. Em quaisquer dos elementos, ela pode colocar um asterisco. E daí você preste atenção quando tiver um asterisco. Daí vai ter um asterisco aqui. O asterisco, notem que o asterisco só está na flexão. Daí o asterisco se refere à flexão. Daí ela prefere que não use a flexão A, por exemplo, para essa pessoa. Não use a flexão A. Ou seja, qualquer flexão que não seja A pode usar. Daí então vamos ver um exemplo de como tratar essa pessoa que prefere esse conjunto. Vamos só para o nome dessa pessoa que é Bruno, só para tá tipo bem claro assim. Então como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar aqui do Bruno, né? Ou porque o artigo de Bruno, né? Eu vou dar dois exemplos válidos, vou dar três exemplos, um válido e outro inválido. Um válido e dois válidos. Não, a gente tá perdendo tempo aqui. Vamos só dar dois exemplos mesmo. Eu, como é que eu falo? Eu vi. Devo falar qual pronome agora? Olha, é rotativo, né? Então eu posso meio que meter o que eu quiser aqui. Então eu vi elo, né? Eu vi elo na praia. Daí devo usar o artigo delo, né? O artigo da El, que é Bruno, que é o, né? O artigo do Bruno. O Bruno é. Daí vou usar o quê? Qual flexão? É lindo o quê? O que eu quiser, menos A. Então, lindo tá valendo. Lindo tá valendo. O Bruno é lindo. Eu vi ela na praia. O Bruno é lindo. E outra maneira também poderia ser eu vi meio que qualquer pronome, né? Então eu posso, teoricamente, estar falando ela. Eu posso falar ela porque não foi explicitado que ela não prefere o pronome ela. Eu vi ela. Eu vi ela na praia. Né? Mas assim, eu não posso falar que ela é linda, porque ela não prefere a flexão A, ela prefere que não use a flexão A. Né? Então, eu posso também tá omitindo o artigo, né? Não tem problema. Bruno é lind. Bruno é lind. E daí eu posso colocar qualquer flexão. Lindix. Né? Então, é um elemento rotativo. O ideal, em geral, pelo menos as pessoas que eu conheço que usam elementos rotativos, preferem que rotacionem. Na verdade, não tem como saber exatamente qual é a frequência que a pessoa rotacione. Por isso que é muito importante perguntar como que você prefere que rotacione? Você prefere que fale qualquer um mesmo? Ou prefere que rotacione mesmo, tipo, a cada frase ou a cada dia? Como que você prefere? Se realmente você achar que for necessário fazer essa pergunta. Né? Se achar que for educado fazer essa pergunta. Tá, agora vamos para mais uma. Mas também outro elemento importante do conjunto de linguagem, que é parênteses. Se você preferir mais de um elemento, mas ainda assim elementos específicos, você pode estar usando parênteses para destacar. Por exemplo, eu vou explicitar aqui todo o meu conjunto de linguagem. Eu uso o artigo definido. Le, só que daí eu uso os seguintes pronomes. Eu uso elo, como eu uso mais de pronome, eu vou colocar um pronome, um parênteses aqui no elemento de pronome. Então, eu uso elo, eu uso também ele e eu também uso elo. E daí eu vou fechar o parênteses e daí eu vou colocar a flexão. A única flexão que eu uso é e. Mas se eu usasse, por exemplo, se usasse outras flexões, como é que eu faria? Eu também coloco um parênteses aqui e eu colocaria, por exemplo, sei lá, y. Que teve uma vez que eu tava usando y, mas eu desisti, eu mudei de ideia.
É uma questão pessoal, né? Pessoalmente mesmo. Como pra mim. Por uso pra mim, tá? Não tenho nada contra o uso de Y, tá? Só fica bem claro. Ahn, e. Então daí eu vou colocando parênteses. Basicamente isso. Não tem. Daí, ou seja, isso aqui basicamente é uma sinalização de que eu prefiro. Que pode usar qualquer um desses três como pronome. Apenas ler como artigo e qualquer um desses dois como final de palavra, né? Mas para mim, na verdade, é só e, tá? Isso foi só para exemplificar, tá? E daí eu também, se quiser, pode colocar parênteses também, colocar também um asterístico aqui onde tem elemento de, onde tem parênteses. Daí você coloca assim, por exemplo, eu prefiro, escolhe algum que tu tenha mais preferência, eu prefiro L, sei lá, prefiro L, né? Eu não tenho preferência, né? Mas é só um exemplo, tá? Prefiro L. E daí é basicamente isso, assim. Daí tem exemplos, tem vários exemplos que podem ser feitos e eu vou deixar um material com exemplos aí. Valeu!